Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estamos dando início a mais uma live aqui, Café e Missões da Luz e Vida. A Luz e Vida que não é apenas uma livraria, ela é um ministério e temos caminhado cada vez mais para a nossa missão, que é aproximar pessoas a Deus. E hoje, com a presença da editora Grafia e do pastor, professor, teólogo, doutor, acho que eu vou puxar um pergaminho assim, ó, de cargos, Misericórdia. de funções que esse irmão tem. Fala assim, hoje nós temos uma grande amizade, que é o pastor Bruno César, que tem alguns livros escritos aqui conosco. Conosco não. Tem alguns livros escritos aqui na Luz e Vida, aqui conosco na Livraria Luz e Vida. Um desses livros é uma teologia sistemática. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco mais sobre ela. E eu queria que o pastor Bruno se apresentasse um pouco mais para o povo aí de casa poder conhecer quem é o pastor Bruno. Bem, meu nome é Bruno César, sou natural de João Pessoa, tenho 37 anos, sou casado, vai fazer 12 anos esse mês, se Deus quiser, daqui a 10 dias. E sou pastor da Igreja do Nazareno, atualmente na Igreja O Farol, em Olinda, aqui na Grande Recife. E sou escritor com 36 livros publicados. O 37º já está pronto, graças a Deus. E é uma alegria estar aqui, vamos de vida. Aqui é um sonho. Quando eu era garoto, eu vinha comprar livro aqui. E agora, com o dobro da idade, meus livros são vendidos aqui. Tem coisa que só Deus faz mesmo. Já imaginou algum momento a ter o livro aqui na Luz de Vida? Não, imaginava não. Nunca imaginei chegaria tão alto, tão longe. Mas louvo a Deus por isso. 37 livros. E só 7 aqui conosco. Olha, Tem que fazer tá estoque na aí. missão aí da gente fazer um pouco mais de livro aí, hein? Estoque requer tempo, né? E à medida que for vendendo, a gente vai imprimindo mais. Mas tá chegando livro novo aí, graças a Deus. Mês que vem vai chegar livro novo, se Deus quiser. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a editora Grafia, como surgiu o projeto de escrever livros, de como nasceu esse amor pela parte de escrita, né? De estar escrevendo livros. Então, eu comecei a escrever quando era criança. Eu nunca fui uma pessoa dedicada na escola, mas eu tinha boa memória, enfim, ia levando com a barriga os estudos, né? Mas nunca fui um estudioso, secundarista não. Mas eu vi que era bom de redação. E eu percebi que podia levar isso a sério quando, no fim de um ano letivo, eu propus a uma das professoras lá uma disciplina que eu estava praticamente reprovado. Fiz um acordo com ela, acho que na 8ª série, para escrever 10 redações. Aí eu propus a ela os temas também, e ela ficou surpresa, né? E eu disse, não, eu desenrolo. E aí combinamos um prazo para isso, eu devia ter uns 14 anos, ou menos talvez, e numa tarde só eu fiz 6 das 10 redações. Aí minha mãe mandou parar, e ir pra rua jogar bola, e hoje eu vejo a importância disso, né? Mas aí depois, quando me converti, foi pouco tempo depois disso, eu tive um ótimo discipulador, que era um seminarista na época, chamado Sérgio. Ele é um cara, tá vivo, né? Graças a Deus, um cara muito inteligente. E quando eu estava concluindo o mestrado, eu estava no mestrado já em teologia, foi quando eu comecei a publicar meus primeiros livros. Esse ano está fazendo 10 anos da publicação do primeiro livro, que não tem aqui. Qual seria o tema do primeiro livro? O título ficou longo e eu mudei. Ficou Recursos para o Estudo Bíblico na Igreja Local. E aí eu mudei o título, mudei a diagramação, mas é o mesmo conteúdo. E hoje se chama Estudo Bíblico Diário. São 4 capítulos. Eu tinha dado 3 palestras uma semana antes e eu pensei, poxa, se eu escrever essas 3 palestras e botar mais um capítulo aqui, dá um livro. E saiu o primeiro livro, na época, com 60 páginas. Qual foi a sua maior dificuldade para poder escrever esse primeiro livro? Olha, tudo foi difícil, mas foi mais difícil publicar do que escrever. Porque, assim, esse meu primeiro livro eu mandei para o meu orientador do mestrado,
Eu tinha terminado já, foi 2014, eu terminei em 2013, e eu pedi para ele fazer a revisão, né? Conteúdo, teológico, enfim, e veio com 123 marcações, 123 observações. A maioria é erro de digitação, uma palavra ou outra que eu errei na hora de digitar, e o tom da escrita estava em tom de homilia, como ele mesmo disse. Ele, pastor anglicano, chamou assim. E foi ótimo, porque eu já trabalhava com as revistas de escola bíblica da minha denominação na época, a Missão Pentecostal, e aí eu vi, ó, a escrita aqui é diferente. E esse livro eu terminei, acho que em junho, e só saiu em novembro. A maior dificuldade foi publicar, porque eu não sabia diagramar, não sabia fazer capa, mas também eu só paguei a diagramação do primeiro livro. Do segundo até os outros, todos eu diagramei, e aí depois fui aprender a fazer capa, comprar o ISBN. Hoje eu faço todo o processo. Inclusive, quem quiser publicar comigo, segue lá no Instagram, hoje eu publico meus livros e livros de outras pessoas, graças a Deus. Mas a maior dificuldade foi publicar, porque eu não sabia como era. Eu vi que num dos livros seu é Pregando como Apolo. E eu acho que para mim é um dos livros que mais me chama a curiosidade. Porque muito se fala sobre Paulo, né? Paulo, Barnabé. Mas eu particularmente não vejo muita livro escrito voltado para esse tema de Apolo. Por que o senhor escolheu escrever justamente sobre o Apolo em si? Então, porque me chamou muita atenção a passagem bíblica de Atos, capítulo 18, é um trecho finalzinho do capítulo, né? Verso 24 ao 28, Lucas dá uma ênfase bem grande na pregação de Apolo. E esse trecho sempre me chamou a atenção, pela qualidade do pregador que ele era, né? Eu costumo dizer que ele era uma mistura de Hernandes Dias Lopes e Russell Shedd da época. Shedd foi o maior pregador que eu já vi, né? E Hernandes Dias Lopes é o pregador, um dos grandes pregadores famosos dessa geração. Eu não considero ele o melhor, mas ele está entre os melhores. E aí, assim, é uma ênfase tão grande que me chamou a atenção. Uma vez eu fiz um sermão sobre Apolo, e Apolo passa meio despercebido, né? Passa pelo Novo Testamento meio despercebido, mas ele tem uma importância fundamental na pregação e na ajuda de algumas igrejas. E aí eu fiz esse sermão, um sermão com 10 pontos. Meus sermões costumam ter muitos pontos mesmo, tá? E aí minha esposa disse, puxa, isso aqui daria um livro. E eu disse, rapaz, daria mesmo. Aí eu fui conversando com ela, e aí saiu o livro dessa passagem bíblica, e aproveitei para colocar algumas dicas para pregadores iniciantes, veteranos. E uma coisa também, João, que eu pus foi que eu nunca vi um livro, e se você viu, me diga, mas eu nunca vi. Como escutar um sermão, como aproveitar, desfrutar, que eu coloquei no livro, como desfrutar de um sermão bíblico. E aí eu trato no livro também essa questão de não é pecado julgar, não, depende. Julgar em Mateus capítulo 7 é julgar as intenções do coração alheio, né? É pecado. Mas a Bíblia manda julgar a profecia, né? Em 1 Coríntios 14, em 1 Tessalonicenses 5, manda julgar os espíritos em 1 João 4, que os espíritos ali significam doutrinas, então nós temos que julgar, que é observar e ponderar. Esse é o julgamento. O que está sendo ensinado, o que está sendo pregado. E outras formas também, orar enquanto escuta o sermão, fazer anotações. Então tudo isso eu pus no livro de Apolo. Mas o que chamou a atenção foi a eloquência dele, a precisão. Os pregadores, quase todos os pregadores que eu conheço, para não dizer todos, né, citam versículos bíblicos sem precisão. A única pessoa que eu vi até hoje, eu sou crente há 23 anos, que cita versículos bíblicos, ou citava, né, com precisão e com contexto, era Russell Shedd. Nenhum outro eu vi citar sempre os versículos bíblicos, as passagens bíblicas, com exatidão. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, Apolo fazia isso, né? Conhecia com precisão o caminho de Jesus, ensino, enfim. Agora a pergunta quase que polêmica. É polêmica. Os dons cessaram ou não? A gente não perguntou, vale dizer pro pessoal que a gente não combinou nenhuma pergunta, né? Isso. Não, eu não enviei nenhuma pergunta, não, vamos deixar rolar, né?
Então, cara, os dons não cessaram, né? Na verdade, com muito respeito eu vou dizer isso, tá? Eu tenho pena de quem acredita que os dons do Espírito Santo cessaram, né? O Novo Testamento menciona cerca de 22 dons e há um grupo minoritário, um grupo muito pequeno na verdade, mas que faz muito barulho, que diz que 5 dons do Novo Testamento cessaram. São chamados dons de poder: línguas, consequentemente interpretação, profecia, que ora eles dizem que era revelação, ora eles dizem que é pregação e diz que cessou. Eu não sei se eu devo continuar pregando ou não hoje em dia, né? Tem autores que são altamente confusos. Línguas, interpretação, profecia, curas e milagres. Então, geralmente eles acreditam em curas e milagres como resposta à oração ou como intervenção divina, mas não como dons. Mas eu conheço os pessoas que falam em línguas e são as pessoas mais próximas e mais piedosas que eu conheço, né? Minha esposa, minha sogra, amigos queridos, meu melhor amigo fala em línguas, e são cristãos piedosos, fervorosos, então não foram sugestionados, não estão loucos, não são hereges, não são possessos por espíritos malignos. É só uma resposta a isso. Como é que surgiu a vontade de escrever sobre esse tema? Quando eu entrei no seminário, em 2005, eu me converti numa comunidade, então na igreja carismática, né, em Campina Grande, embora seja natural de João Pessoa, morei lá 2 vezes. Aí, em João Pessoa, eu estava numa igreja pentecostal, na Missão Evangélica Pentecostal, onde eu passei 13 anos. E, para mim, essa manifestação dos dons é normal, cresci vendo isso. Aí, quando eu entrei no seminário, eu vi alguns professores e alguns alunos dizendo: não, os dons cessaram. E aí, professora de história da igreja dizia: não, Lutero foi profetizado 100 anos antes, 104 anos, né? E aí, cessou, não cessou? E o pessoal lá da igreja? Tá todo mundo errado, né? E aí eu fui estudar um pouco, mas não tinha tanto material na época, né? Fui lendo, fui pesquisando, e aí depois eu dediquei 3 anos para escrever esse livro, Os Dons Não Cessaram. Eu disse: não, vão bater em mim, mas não vão conseguir refutar. E eu desafio qualquer um a provar, refutar esse meu livro aqui, Os Dons Não Cessaram. Eu enumerei 15 argumentos que os cessacionistas usam. Nem todos usam 15, a maioria nem conhecia esses argumentos todos. Olha aí, desafio lançado, hein? Tá lançado. Quem conseguir refutar os 15 argumentos que eu dou aqui, eu mudo de nome. Eu estou dizendo publicamente. Eu mudo de nome se conseguir refutar. E o meu livro não é só sobre se cessaram ou não. Eu trabalho explicando como era no Novo Testamento e como é agora, que é a mesma coisa. Cada um dos 22 dons, tá? Então o interesse surgiu no seminário. E aí, assim, por eu ser de uma igreja pentecostal, eu fui muito caçoado. É porque você não entende, você não estudou o suficiente. Meu amigo, agora que eu terminei o doutorado, agora que eu acredito mesmo. Eu não falo em línguas, mas eu profetizo. Eu já entendi alguém falando em línguas. Foi uma vez só, mas eu entendi. Entendeu? Eu já orei, vi pessoas sendo curadas. Eu tenho amigos que oram e isso acontece com muita constância. Meu amigo Emanuel Martins, lá de Campina Grande. Ele é bem conhecido, inclusive. Tem o dons de curar, né? E eu mesmo já recebi milagres, né? Cura física por alguém orou por mim, eu fui curado imediatamente. Então não tem como dizer que cessou. Isso é um absurdo. Temos um livro aqui na Luz de Vida que é o Gerúndio. Eu vi ali, Gerúndio, ele fala que uma vida com Deus é uma vida em movimento. Tem muita gente que acredita que Deus ainda não age no presente como ele fazia no passado. E Gerúndio ele também justamente fala sobre isso. Que Deus ainda continua agindo, curando. Que Gerúndio é algo que está em continuação. Tá em processo, tá indo, né? Não, eu não acredito num Deus morto, nem mudo. Eu acredito num Deus que fala ainda hoje, que fala comigo. E a minha doutrina não é com base na experiência, embora a Bíblia, com base na Bíblia, embora a Bíblia também aponte por um caminho de experiências com Deus. Por exemplo, em Romanos 8,18, Paulo escreveu que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é uma experiência. Você sabe se é salvo. Eu sei se eu sou salvo. Eu não sei se você é salvo. Eu acredito que seja. E você não sabe, não tem certeza se eu sou salvo. Você acredita que eu sou salvo, né?
Mas isso é uma experiência, só o indivíduo e Deus. Então a Bíblia aponta para experiências com Deus, além da Escritura, porém jamais contrário à Escritura. Então tem gente que acredita num Deus morto, num Deus mudo, que só fala pela pregação e olhe, olhe. Eu não acredito. Eu acredito num Deus que fala, num Deus vivo, que responde orações, que fala ao nosso coração. Para eu vir morar em Recife foi assim, João. Eu ouvi a voz de Deus sem nenhuma proposta para mim nem para minha esposa. Eu manter de madrugada para tomar uma água, coisa que eu nunca faço. E Deus ouvia aquela voz na minha cabeça dizendo: se despeça de João Pessoa. É um cabo apaixonado por João Pessoa. Pensa num cabo apaixonado. Mas quem não é? Eu. Não conhece bem. E aí foi isso, se despeça de João Pessoa. Orei ali mesmo, o Senhor confirma se foi o Senhor, podia ter sido uma ilusão da minha cabeça, o coração é enganoso, e aí nada melhor que orar, né? Nada contra João Pessoa, foi porque eu amo mais Recife. Não, Recifense é barriga, eu entendo. Mas Eu gosto de João Pessoa, tá, gente? Estivemos até do lado de lá na Evangélica Batista, né? com o pastor João, com o pastor Gilton Moraes. Sim. Pessoal muito bem receptivo. João Pessoa é uma cidade boa, tem seus defeitos, mas ainda é uma cidade pequena, 600 e poucos mil habitantes, então tem vantagens e desvantagens. Então não tem como, João, dizer que aquilo foi um delírio e tantas outras experiências, profecias que se cumpriram na minha vida e vem se cumprindo exatamente como o profeta falou, alguém da parte de Deus. Então eu tenho pena, a verdade é isso, porque a pessoa vai para o céu, vai ser salva, isso não faz a pessoa perder a salvação, mas muita gente tem deixado de desfrutar de muitas bênçãos de Deus, porque não acreditam nos dons. Então tem gente que diz assim: não, os dons cessaram, Deus não fala mais, só fala. Se não fala com você, eu lamento, mas comigo ele fala. Tá? E com você também, acredito. Né? Comigo ele fala todo dia. Eu lamento por você, amigo. Agora, graças a Deus, João, várias pessoas leram meu livro, para a glória de Deus, leram o livro Os Dons Não Cessaram e mudaram de posição, porque tem o embasamento bíblico é muito forte. E quando eu digo assim, eu duvido se refutar, não é pela minha sabedoria, não. É porque não tem como refutar o que a Bíblia ensina. Não tem, meu irmão. E 80% do povo cristão do mundo é carismático pentecostal, ou seja, é continuista em relação aos dons. Será que está todo mundo errado e essa minoriazinha certa? Me poupe, né? Me poupe. Temos aqui um livro, Vocação, Formação e Profissão, também escrito pelo pastor Bruno César, que ele vai falar um pouco sobre cuidar de si mesmo e cuidar da doutrina. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse livro. Eu acho que foi o seu penúltimo livro ou antepenúltimo? Não, faz tempo já, não lembro não. Eu sei que o mais recente é o de Apolo. Não, já tem depois desse aqui já tem uns 3 ou 4 na frente. Mas esse livro surgiu, eu fui dar aula não vou dizer onde, tá? E o pastor que estava me recepcionando estava pastoreando 3 igrejas e a mulher dele tinha tentado suicídio 6 meses antes dele me receber lá na casa dele para eu dar aula. Eu cheguei, fiquei lá e almocei lá. Então, né, não dei aula na casa dele, mas... E na hora do almoço, quando eu estava pensando em descansar a garganta, né? Aí fui conversar com ele e, assim, vi que o que ele estava fazendo era uma loucura. E Deus não pede isso de ninguém. Quem tinha que morrer já morreu e ressuscitou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A não ser em casos onde ou a gente morre ou a gente nega a fé, a gente morre, né? Também 1 de João 3,16 diz que a gente deve dar a vida pelo irmão, se for necessário. Não sendo isso, o que ele estava fazendo é um suicídio, né? E aí eu percebi que tem gente deslocada, João, gente nova convertida, tudo bem, que vai se encaixar no corpo de Cristo, vai descobrir que tem dons espirituais, vai trabalhar para Deus, na igreja e fora dela, né? Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Mas tem também pastores experientes que não sabem o que Deus quer para a sua vida e vivem numa labuta danada. E a igreja com vários anos já, eles, pastor, qual o seu dia de folga? Eu já sabia que ele não tinha, né? Então eu começo com essa pergunta. Ele riu meio assim, um sorriso amarelo, baixou a cabeça
E eu disse, eu preciso escrever esse livro na tentativa de ajudar outras pessoas. Então, naquele dia, eu aconselhei aquele pastor. Mas eu pensei, tem muito mais gente assim. Então, esse livro é abrangente. E é um livro bom, mas eu não sei porque eu não consigo vender muito ele. Mas é um livro bom, que fala sobre a nossa vocação, o que Deus nos chamou para fazer, o que a gente deve, desculpa, como a gente deve se preparar para isso e o exercício dessa vocação que eu coloquei como profissão, né? Vocação, formação e profissão, cuidando de si mesmo e da doutrina. Quando a gente não está bem, a gente não cuida de nós mesmos, como é que a gente vai cuidar da doutrina? A Bíblia diz que o pastor que não lidera bem a própria casa não pode. Como é que ele vai governar a igreja de Deus? É uma pergunta retórica, né? Para dizer que ele não pode governar. Então, eu disse, pastor, tracei com ele um plano ali, não sei se ele cumpriu, de 6 meses a 1 ano, para ele deixar outros pastores nas outras igrejas, ele ficar em uma só. Ou então ele ficar só supervisionando essas 3 igrejas. Mas ele pregava todo dia e visitava e não sei o que, aquela correria, uma loucura. Eu disse, não, Deus não chamou você, Deus não lhe chamou para isso não, pode ter certeza. Ele concordou e daí surgiu esse livro, para orientar irmãos do novo convertido ao pastor experiente. O senhor chegou a passar por algum momento assim difícil que esse livro veio assim para o senhor escrever? Uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu conheci o senhor é que o senhor respeita muito a si mesmo. Seja seus horários, seja seu tempo marcado. Então, no seu horário para sua família, é para sua família. Sim. Então, no seu horário para o ministério, é para o ministério. É. Você foi meu aluno, né, em algumas disciplinas. Você já me viu chegar atrasado em sala de aula? Não. Não chego atrasado. Se eu chegar atrasado, alguma desgraça aconteceu. Então, isso é uma questão de organização para a glória de Deus. Quando Paulo escreveu que nós, na carta aos Efésios, que nós devemos remir o tempo, é redimir o tempo. A ideia é comprar o tempo, porque os dias são maus, ou seja, está se aproximando do fim. Então, inclusive eu estou lendo sobre isso. Estou lendo um livro excelente de Jordan Reynolds, cujo título eu esqueci agora. Estou feito Dilma. Redimindo o seu tempo. Não, o que eu passei foi o seguinte, né? Essa própria questão da organização que eu tive que aprender com o tempo, de organizar-se e organizar o tempo para a família. Eu vi muitos casamentos sendo desfeitos por falta de organização do marido, e essa organização inclui o tempo também e todos os outros recursos que Deus nos deu para sermos mordomos. Então, a minha esposa é a minha prioridade. Deus é a nossa prioridade, é claro, e logo em seguida a minha esposa é a minha prioridade, tá? Então, se eu receber um convite para pastorear, para dar aula, eu não tomo decisão importante sem consultar minha esposa, e ela também faz o mesmo. Então, se eu não estiver bem em casa, não estou bem em canto nenhum. Então eu não estou muito preocupado com a opinião pública, não. A famosa OPE é terrível, a opinião pública evangélica. Infelizmente, muitos crentes fazem o seguinte: o cara é um incrédulo, é um bêbado, usuário de drogas, enfim, uma pessoa numa situação muito difícil e não, mas venha para a igreja, Jesus perdoa, nós vamos lhe acolher. E aí o cara se converte. No primeiro erro, na primeira topada que a pessoa toma, essa mesma pessoa cai de pau em cima do pecador, né? Então, a opinião pública evangélica não tem muita misericórdia. Se a gente se preocupar muito com o que os outros pensam, então eu já disse não, eu sei dizer não. Mas eu me prejudiquei por dizer muito sim ano passado. E eu adoeci por causa disso. Você há de lembrar, eu passei 2 meses sem trabalhar, porque eu fui diagnosticado com burnout, um esgotamento. Mas não foi só o trabalho, né? Foram muitas lutas que não vem ao caso agora. Doutor Xavier, pensava em 40 coisas ao mesmo tempo. Então eu me descuidei um pouco. Mas o adoecimento aconteceu por uma... Não foi só o trabalho, não. Eu realmente trabalhei um pouco mais.
mas foram outras coisas, problemas familiares, enfim. E outra coisa, a relação a finanças, né? Eu venho de família pobre, graças a Deus venci na vida, mas ainda não cheguei no patamar de vida que eu desejo. Então estou trabalhando, estou publicando. Minha esposa exatamente agora está trabalhando também. Sai daqui, eu vou buscar ela no trabalho, se Deus quiser. E estamos querendo uma vida melhor. Agora, uma vida melhor precisa de organização. Então, o que eu coloco nesse livro aí, eu realmente vivencio, tá? Em relação ao meu chamado e tal. Quando me chamam para uma coisa que não tem nada a ver comigo, eu digo, olha, chama fulano, fulano é muito bom, não é o meu caso não. E para a gente falar um pouco mais sobre teologia sistemática, está em período de lançamento ainda, inclusive vamos marcar para lançar aqui na Luz e Vida. Vamos marcar. É uma teologia sistemática com abordagem arminiana, que são as principais doutrinas bíblicas. Queria que o senhor falasse um pouco mais aí para o povo que está nos acompanhando sobre sua teologia sistemática. Isso foi um sonho, né? Meus professores de teologia no seminário eram calvinistas e eu fiz amizade com eles, sou amigo deles e discutimos muito enquanto professor-aluno, mas nunca faltei de respeito com eles, nem eles comigo, né? Mas é muito ruim ter aula assim, não acreditando em muita coisa do que é ensinado, não concordando. E na época, eu entrei no seminário em 2005, não tinha quase nada em português sobre teologia arminiana. Não tinha quase nada. Então, um dia eu disse, eu vou escrever uma teologia sistemática arminiana. E alguns amigos incentivaram, outros disseram, não adjetiva não diz que é arminiana. Eu disse, não, tem que dizer. Então, tá lá, Millard Erickson, Wayne Grudem, Bruno César. Vão comprar qual, né? Não tem a mínima possibilidade de vender o meu livro. E não é uma teologia escrita para dar uma resposta aos calvinistas, aos universalistas, aos luteranos, não é. É uma teologia para o público arminiano, que pode servir para todos os outros públicos, tá? E é o primeiro livro de teologia sistemática com ênfase no arminianismo. Arminianismo clássico, wesleyano? Eu sou wesleyano, né? Mas eu não tentei fazer essa diferenciação. Embora eu fale brevemente no livro, é o que se entende basicamente de arminianismo hoje no Brasil, é o arminianismo wesleyano. Porque o clássico, né, o de Armínio mesmo, Armínio só acreditava em perda de salvação em caso de apostasia. E os arminianos hoje não acreditam assim. Acreditam em caso de apostasia e de uma vida sem santidade, que é o arminianismo wesleyano, né? Mas eu tentei simplificar ao máximo. E levou 3 anos escrevendo, eu fui publicando volume a volume, e depois eu juntei tudo, e está aí. Uma bênção que Deus me concedeu. Foi publicado em maio de 2023, no meio do fogo cruzado. Eu estava passando tanta luta, meu irmão, na época. Mas a obra de Deus é assim mesmo, né? A gente lê o livro de Atos e vê como é. É luta, é ferreio e prosperidade na obra de Deus. Então foi assim. Então, espero que abençoe a vida de muita gente. Tá? Desde já, em nome da Livraria Luz e Vida, quero agradecer ao senhor ter aceito aqui o nosso convite, ao senhor ter participado conosco até agora do nosso podcast, e a você que nos acompanhou também de casa, que também está assistindo nossa live. Nós temos também um canal no YouTube, você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar aí para o máximo número de pessoas. E aí, os dons cessaram? Olha a pergunta da live. E é isso. A Livraria Luz e Vida agradece a você por estar até aqui conosco.